Eu sou Ivane de Vazan, sou professora idealizadora do Me Orienta Academy e vou ministrar, então, o curso aí Equilíbrio Emocional e Planejamento Estratégico na pós-graduação. A aula inaugural de hoje, a temática é fatores que atrapalham o desempenho acadêmico e eu trago este tema bastante genérico para que vocês compreendam também o que o curso vai abordar e qual é o objetivo desse curso, do equilíbrio emocional e do planejamento estratégico, certo? Então, aqui nós temos um mapa mental com os fatores que atrapalham o desempenho acadêmico, os principais fatores aí, os pessoais, de natureza pessoal, socioeconômicos, acadêmicos e institucionais. No que tange a questão pessoal, um dos fatores que atrapalha muito é a crença, são as mentalidades, né, do pós-graduando, a mentalidade fixa do pós-graduando. Não só do pós-graduando, né, mas, em geral, os estudantes, ou eles têm uma mentalidade fixa, ou eles têm uma mentalidade flexível, que é o mindset. O que significa mentalidade fixa? Tem duas variantes de mentalidade fixa. Nós temos a mentalidade fixa, que é daquele estudante que se considera burro, que assume que não é inteligente, que não tem capacidade para aprender, eu sou burro mesmo, eu não consigo, não vou enfrentar esse desafio porque eu não consigo, eu não sei, eu sou burro mesmo. Essa é uma mentalidade fixa, né, que é a mentalidade daquela pessoa que se coloca sempre menos que os outros. E isso tem a ver com a história de vida escolar, com a história de vida familiar, com aquilo que as pessoas vivenciam desde a infância. E também, né, tem aquela mentalidade fixa daquela pessoa que se acha o suprassumo, aquela pessoa que acha que ela é a mais inteligente de todas, que ela sempre tira nota 10, é sempre o primeiro da classe, ele é o mais inteligente, ele é super elogiado, super valorizado por todos. E esta é uma mentalidade que pode trazer problemas também para o estudante. Por que que pode trazer problemas? Porque o estudante, como ele se acha muito inteligente, se ele enfrentar um desafio que ele considere um desafio que vai prejudicá-lo ou que vai destroná-lo desse posto de mais inteligente, ele não vai querer enfrentar aquele desafio por medo de errar. Certo? Então, esta é uma mentalidade também fixa, apesar de ser uma mentalidade que coloca o indivíduo para cima, né? Ela é uma mentalidade que pode sim ser prejudicial. E essa é uma das questões. Outra questão de natureza pessoal são as crenças limitantes. E a mentalidade também tem a ver com as crenças limitantes. Por exemplo, a pessoa que não consegue enfrentar com tranquilidade a crítica, a pessoa que não consegue, por exemplo, lidar com o erro, né? E a crença limitante de que ela é incapaz, de que ela não consegue. São crenças que limitam a pessoa, né? E que causam e geram autossabotagem e procrastinação no estudo. E principalmente quando a gente enfrenta uma grande dificuldade, um desafio aí na pós-graduação, que não são poucos, nós enfrentamos bastantes desafios, né? Então, a falta de clareza de propósito também. A falta de clareza de propósito, por que você está fazendo a pós-graduação? Qual é o seu objetivo com essa pós? Qual é o teu propósito de vida? Essa tua pós, esse assunto que você escolheu para pesquisar, está alinhado com o teu propósito de vida? Né? Se perguntar por quê, para que eu estou fazendo isso? Se esse propósito, né, se esse objetivo da tua pesquisa estiver alinhado com o teu propósito de vida e com aquilo que tu pretende para o futuro, é mais fácil de você enfrentar as dificuldades que você vai ter que enfrentar aí na pós-graduação. Também tem aquelas questões familiares e afetivas, né? Então, quando nós estamos fazendo um pós-graduação, a vida não para. Então, nós temos vários reveses, às vezes, que se atravessam na vida da gente e que afetam, sim, o nosso desempenho emocional e, portanto, o desequilíbrio emocional afeta também a nossa razão. Hoje, as pesquisas em neurociências
já comprovam que o sistema límbico ele pode bloquear o sistema racional, né? O sistema límbico, né? A forma como o nosso sistema límbico ele funciona, a nossa memória, que sempre vai em busca do prazer e evita a dor. Então, a procrastinação, a autossabotagem, ela vem bem nessa... É uma reação do nosso cérebro de uma fuga de algo que está sendo doloroso para nós. Então, quando a gente deixa de ter prazer com a pós, quando a gente deixa de ter prazer com aquela pesquisa e não vê sentido naquilo, o nosso sistema límbico foge da dor. Nós começamos a sentir dor e aí eu quero ter prazer. Então, vem a autossabotagem, vem a procrastinação. Então, como que a gente lida com isso, né? E como que a gente desenvolve, então, essa inteligência emocional para poder potencializar também a nossa inteligência intelectual, racional, que é o QI. Então, ali nós temos, né, aqueles 5 itens, que é a mentalidade fixa, as crenças limitantes, a falta de clareza de propósito, as questões familiares e afetivas, que também influenciam, né, o equilíbrio emocional, influenciando também no equilíbrio racional, ali no desenvolvimento racional. E nós temos também fatores socioeconômicos, por exemplo, a baixa renda familiar, que gera tensão durante a pós-graduação, o desemprego, às vezes um pai de família, ou a própria esposa, né, ou a mãe, né, tem a família lá que depende também, né, do sustento dela, ficam desempregados, um dos dois, o casal fica desempregado, né? E isso gera um estresse, um desequilíbrio emocional que vem também, né, respingar e afetar lá o nosso desempenho racional. Mudanças sociodemográficas, né? Quando a gente muda de cidade, né, se afasta da universidade, do grupo de pesquisa por uma situação, né, familiar mesmo, às vezes a gente precisa se afastar. Também isso vem influenciar na questão do equilíbrio emocional, que também afeta a racionalidade. Eu já vou dar alguns exemplos disso que aconteceram comigo, né, e dizer para vocês por que eu estou me empenhando em fazer esse programa, né, mesmo depois de 40 anos trabalhando na universidade, orientando estudantes de graduação e pós-graduação, e agora aposentada, por que eu resolvi, então, me envolver com esse tipo de trabalho? Por que eu fui fazer curso de neurocoaching, neurociências? Por que eu fui me envolver com programação neurolinguística, Canvas Coaching, né? Planejamento estratégico, para poder, então, ajudar aqueles estudantes, porque ao longo da minha vida profissional e também da minha trajetória até alcançar, né, a ser professora universitária, fazer a minha especialização, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, né, e nessa minha trajetória eu enfrentei muitas dificuldades, que se eu tivesse tido na época um coach que pudesse ter me segurado pela mão e ter me ajudado a resolver essas questões, né, esses fatores que se atravessaram na minha vida pessoal e que acabaram bloqueando o meu sistema racional, teria sido muito mais leve, muito mais suave a minha trajetória, né? E eu teria realmente aproveitado muito mais essa riqueza do que é ser um pesquisador naquele momento que eu estava, naqueles momentos, né, em que eu estava iniciando a minha carreira acadêmica. E esses 40 anos orientando estudantes, eu vejo que o grande problema dos estudantes, muitas vezes, não está na questão da racionalidade, do QI, da competência, da habilidade para a escrita, para a leitura, né? Até porque os estudantes de pós-graduação, quando eles entram, né, numa pós-graduação, eles passam por um processo seletivo para conseguir uma vaga. Então, eles são pessoas que têm uma capacidade cognitiva para conseguir concorrer com outros candidatos e passar para e conquistar uma vaga para fazer a sua pós-graduação, não é mesmo? Então, por que, né, que eles, tendo essa capacidade racional, muitas vezes eles entram entusiasmados no programa de pós-graduação, eles entram assim com brilho nos olhos, festejam o momento que conquistaram a vaga e não demora muito, lá pelo fim do primeiro ano, no segundo ano,
já estão estressados, pensando o que eu estou fazendo aqui, querendo chutar o balde, com ansiedade, sem prazer pela pesquisa, quando, na verdade, o próprio ato de pesquisar deveria ser prazeroso. Porque pesquisar é maravilhoso, é como a gente fazer uma viagem ao espaço, conhecer coisas novas, se atirar, né, num território que a gente não conhece, é descoberta, é como um jogo, né? É um desafio fazer pesquisa. Então, por que a gente entra com tanto entusiasmo na pós-graduação e na metade do caminho a gente começa a perder a vontade, né? Perder aquele ânimo pela pesquisa e começa a se questionar o que eu estou fazendo aqui? Então, muitos dos fatores, né, que estão nos levando a esse sofrimento primeiro, ou porque a gente tem uma mentalidade fixa e não é preparado para fazer um pós-graduação, ou porque a gente não tem clareza de propósito quando entrou naquela pós e está fazendo meio que sem saber por que está fazendo aquilo, né? Ou porque não está conseguindo lidar com essas questões familiares, afetivas, socioeconômicas, problemas acadêmicos também, às vezes de relacionamento com os nossos orientadores, relacionamento com os nossos colegas, porque existe, às vezes, muita competição, existe uma competição muito acirrada na academia, né? E essa competição, às vezes, ela tira o entusiasmo, porque não há uma colaboração, as pessoas estão muito competitivas, né? E nós, às vezes, nos sentimos pressionados com essa competição e não conseguimos avançar, preocupados, né? Preocupados com a nossa situação de querer estar sempre competindo com o outro, porque não é esse o objetivo é fazer a pesquisa e vivenciar esse momento tão gostoso do que é ser um pesquisador, né? A própria falta de empatia com o orientador, às vezes a gente espera ter um outro orientador e a própria universidade, né, nos seleciona para um orientador que não era aquele que a gente esperava. As competências diversas, às vezes, que a gente precisa ter numa determinada área do conhecimento, principalmente quando a gente faz uma seleção para uma área que não é a área que a gente está habituada, com os referenciais teóricos, com os chavões, vamos dizer assim, né, da própria linguagem daquela área e as competências necessárias para aquela área. Às vezes a gente quer trocar, a gente resolve mudar, né, o rumo no meio do caminho, fazíamos especialização numa determinada área, um mestrado numa determinada área, e no doutorado a gente resolve ir para algo que a gente ainda não estava familiarizado. E isso gera uma determinada tensão no nosso fazer e a gente acaba tendo que ter uma exigência maior para correr atrás das competências que a gente necessita para enfrentar aquela determinada área. Eu digo isso porque eu já passei por isso também. Eu sou licenciada em matemática, né? E quando eu comecei a minha carreira, eu terminei a licenciatura em matemática, atuei um pouco no ensino médio, fui professora de cursinho, no ensino fundamental, durante a minha graduação, porque eu sempre fiz todos os meus cursos estudando à noite, trabalhando durante o dia, porque eu vim de uma família muito pobre e para mim conseguir estudar eu tinha que trabalhar e estudar. Aí eu me formei na licenciatura em matemática, sempre trabalhando, dando aula em cursinhos, dando aula em ensino fundamental, né, e ensino médio. E quando eu me formei, eu consegui passar na seleção para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, no ITA, para fazer um mestrado em matemática aplicada à aeronáutica. E eu fui para o ITA, né? E lá no ITA eu consegui fazer todos os meus créditos em tempo recorde. E nesse meio tempo, e aí eu falo para vocês essa questão das mudanças sociodemográficas, eu enfrentei isso, né? Naquela época a gente não tinha internet, não tinha um Zoom para poder conversar com o orientador, como hoje nós estamos conversando aqui, olho no olho, né? E podendo conversar e tirar dúvidas. Naquela época, na década de 70 foi isso, que eu fui para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, eu vim para a minha cidade natal, cidade do Rio Grande do Sul, no interior, e o meu esposo foi contratado para trabalhar como engenheiro elétrico, ele era engenheiro eletrônico, na Universidade Federal do Rio Grande, na área de pesquisa sonográfica. A Universidade do Rio Grande estava
comprando um navio oceanográfico e estava precisando de um engenheiro eletrônico, eletroeletrônico, e ele tinha essa formação. Então, ele foi selecionado para trabalhar lá no extremo sul, e eu fui selecionada para trabalhar no Instituto de Matemática da Universidade do Rio Grande. Naquela época, a gente não precisava ter mestrado, porque o fato de estar cursando um mestrado e já ter uma graduação, naquela época, quem tinha uma graduação de matemática, meu Deus, era muito raro. Então, a gente entrou, né? Os dois fomos selecionados, e nós tivemos que ir para Rio Grande, lá de São José dos Campos, no Ita, fomos para Rio Grande, e nesse meio tempo, a gente teve que... já tínhamos feito os créditos, bom, pensei assim, é só escrever a minha dissertação de mestrado, então não vai ser difícil. E eu comecei a vida acadêmica, o início da minha carreira acadêmica, e sabe como é? Cheguei numa universidade do interior, com mestrado quase pronto, né? Só faltava a dissertação, já tinha feito os créditos. É claro que aquelas disciplinas mais difíceis, as disciplinas mais avançadas, né? De cálculo, cálculo avançado, álgebra superior, que os outros professores não gostavam de lecionar, foi para quem? Para quem estava vindo com uma qualificação maior, no caso a Ivane. Eu recebi 5 disciplinas, né, bastante diferentes uma da outra. Para quem estava começando a carreira, era bastante pesado ter que preparar 5 disciplinas e ainda escrever uma tese. Bom, resultado, não preciso dizer para vocês que eu, para poder falar com o meu orientador, eu teria que levar uma semana para ir até São José dos Campos e voltar. Telefone era muito caro, ele não tinha como eu me comunicar com o meu orientador por telefone, né? Não tinha como sustentar isso, e eu acabei perdendo o meu mestrado, porque eu não consegui cumprir os prazos para terminar a minha dissertação. E, bom, não foi de todo perdido, é verdade, porque eu consegui um título de especialista, pelo menos. Mas foi doloroso, foi muito doloroso, foi um fracasso na minha vida que me deixou muito mal, porque eu queria ter terminado o meu mestrado naquela época. Bom, mas de qualquer forma, eu comecei a trabalhar com os cursos de engenharia e comecei a minha vida profissional, me dedicando, e mais tarde eu fiz o meu mestrado. Aí eu mudei de área, né? Então, vejam, foi um fator que atrapalhou o meu desempenho acadêmico, não foi um fator de falta de QI, porque eu consegui fazer todos os créditos, complementar todos os créditos em tempo hábil, eu não consegui terminar a dissertação. E a gente da área das mais exatas, na época eu tinha bastante dificuldade de expressar na escrita mesmo, porque eu conseguia fazer muito bem os cálculos, mas eu tinha dificuldade de escrever a dissertação, eu precisava de ajuda para escrever a dissertação, e eu sozinha não dei conta disso, com toda a demanda que eu tive, e depois naquela época eu já estava casada, fiquei grávida, tive meus filhos, então foi bastante conturbado. Aí eu cheguei a ter síndrome de pânico no início da minha carreira. Me tratei com um psiquiatra, né, para tratar o síndrome de pânico, no meio de uma gravidez. Então eu tive que me tratar com psicólogo e psiquiatra. Então eu sei a dor que é, o que significa tu sentir esse medo desesperado. A síndrome de pânico, tu não tem vontade de levantar da cama, tu não tem vontade de falar com ninguém, tu quer ficar isolado, né? Bom, eu tive ajuda médica, precisei pedir um tempo de afastamento das minhas atividades para recuperação de saúde, e por isso eu me preocupo tanto com a situação dos pós-graduandos, porque eu já passei por essa situação. Eu sei o que é essa dor, né? E o quanto uma pessoa, naquela época, na década de 70, os coaches nem existiam no Brasil. Isso estava no início, lá nos Estados Unidos, essa questão das atividades de coach, né? Hoje, realmente, na Europa, nos Estados Unidos, é bastante desenvolvido, e hoje nós temos, inclusive, os coaches educacionais aí desenvolvendo um belo trabalho na área de memorização, na área de aprendizado, né? De como que potencializa a aprendizagem dos estudantes, e também na questão agora, com a neurociência bem desenvolvida, as próprias ferramentas
que são utilizadas no coach hoje são explicadas pela própria fundamentação teórica da neurociência. Bom, depois disso eu fiz um mestrado e aí eu mudei, eu resolvi fazer na área da educação, porque tinha mestrado na área da educação na universidade onde eu trabalhava, então eu não precisava me afastar totalmente, podia continuar trabalhando e fazer o meu mestrado. E assim eu fui para a área da educação. E aí eu digo que uma das dificuldades que eu tive naquele momento foi precisamente essa questão da competência diversa, né, que eu estava falando para vocês, do conhecimento, do linguajar, da linguagem apropriada na área da educação, da pedagogia, né, que alguns até dizem pedagogias, mas eu tive que me apropriar de toda essa linguagem, das leituras, para poder fazer a minha dissertação. Bom, fiz a minha dissertação trabalhando com ambientes virtuais de aprendizagem, porque no meio da minha carreira eu tive a grata satisfação de poder escolher trabalhar com as licenciaturas, porque eu gostava mais da área da educação do que da área técnica mesmo. Então, eu fui trabalhar projetos de aprendizagem, metodologias de projetos de aprendizagem, para o ensino da matemática e com temáticas ambientais, que era o mestrado onde eu estava fazendo, né, na minha universidade, na área em que eu estava fazendo. Terminei o meu mestrado, gostei muito de pesquisar e resolvi logo depois, fazer o meu doutorado. E aí o meu doutorado também foi em educação em ciências, né, também trabalhando com currículo e formação de professores, porque já vinha trabalhando há bastante tempo, bastante anos, né, com isso, com os cursos de licenciatura em Física, Química, Biologia e Matemática, que eram os cursos que eu atuava na universidade. Então, esse meu histórico todo, né, de orientadora, de pesquisadora e também da conquista da minha carreira acadêmica, foi que me fez perceber ao longo de toda essa trajetória, tanto pessoal quanto profissional, que um dos grandes problemas que nos afeta quando nós estamos fazendo uma pós-graduação, o nosso mestrado, o nosso doutorado, ou mesmo a nossa especialização, mas é mais comum no mestrado e no doutorado a gente passar por níveis de estresse bastante elevados, principalmente doutorado, onde nós temos que criar algum conceito novo, porque na dissertação a gente disserta sobre o processo, né? E muitas pessoas se dão bem na época do mestrado, mas quando chega no doutorado, que elas esperavam, eu fui super bem no mestrado, então no doutorado vai ser tranquilo para mim. E aí se depara com a dificuldade da criatividade, né? E aí a gente precisa ser criativo para criar alguma coisa nova. Então, porque a gente não pode só ficar reproduzindo o que os outros já criavam, a gente tem que ter uma tese, e uma tese tem que ser alguma coisa inédita. E quando a gente se depara, né, com essa questão de ter que criar algo novo, a gente começa a ter níveis de estresse bastante grandes, porque a gente não consegue, parece que a gente está no escuro, né? E parece que não vem o insight, a gente lê e não consegue fazer as conexões. E lê os dados, e trabalha com os dados, e analisa, e lê o referencial teórico, e parece que o insight não vem, né? Mas quanto mais preocupados nós ficamos, mais tensos nós ficamos de querer encontrar o insight, que o insight venha, mais a gente bloqueia a capacidade cognitiva dos neurônios fazer as conexões. Por quê? Porque nós temos, e isso eu estudei na neurociência, nós temos um sistema límbico, que é uma complexa rede de neurônios, e é o nosso sistema límbico que governa, vamos dizer assim, as nossas ações, os nossos comportamentos, e que bloqueia ou potencializa a nossa racionalidade. Por quê? Porque o nosso sistema límbico ele é formado para a nossa defesa. Então, o nosso cérebro ele quer economizar energia. Ele trabalha sempre no sentido de economizar energia. Por isso que a gente, que o nosso cérebro ele consegue criar hábitos. Né? Por que a gente aprende a dirigir e a gente acaba que automatiza aquilo, cria um hábito que a gente nem pensa? A gente não pensa mais se a gente tem que acelerar, o quanto a gente tem que soltar a embreagem do nosso automóvel, né? O quanto a gente tem que acelerar ou reduzir a aceleração,
porque automaticamente a gente faz aqueles movimentos. Mas no início, quando a gente está aprendendo, a gente tem que pensar. E aí a gente não é tão ágil. Né? Para andar de bicicleta é a mesma coisa, a gente custa para se equilibrar, mas daqui a pouco a gente sai andando. De tanto insistir, de tanto fazer, de tanto repetir, o nosso cérebro automatiza e cria um hábito de fazer aquilo. E aí a gente acaba fazendo como uma rotina. Por que isso acontece? Por que o nosso cérebro ele cria hábitos? E é importante que ele crie hábitos para recuperar e economizar energia. Nosso cérebro trabalha com economia de energia. E o nosso sistema límbico, ele é formado por várias glândulas que liberam hormônios, hormônios de prazer, de satisfação, ou hormônios de estresse, hormônios de dor, hormônios de... por exemplo, a dopamina e a endorfina são hormônios de prazer, né? São hormônios que nos trazem alegria, felicidade, vontade de ir à frente, que nos dá aquela energia de hormônio de prazer e de felicidade, né? E o cérebro funciona mais ou menos assim. Ou eu fujo da dor, ou eu busco prazer. Porque sempre o cérebro vai nos levar para a busca do prazer e da fuga da dor. Certo? Então, quando é que hormônios geram dor, né? Então, quando a gente está estressado, é porque há uma carga muito grande, quando nós estamos com o cérebro negativo, há uma carga muito grande de determinados hormônios que são hormônios negativos, são hormônios ruins. Por exemplo, a adrenalina. A adrenalina ela pode ser boa, né? Porque ela nos ajuda a defender do perigo e a fugir e a enfrentar um perigo, mas ela com uma carga muito alta no nosso organismo, ela gera problemas muito sérios. Ela gera dor, né? Ela gera estresse, ela gera ansiedade. E como é que a gente controla, então, essa carga, né, para diminuir esses hormônios negativos e aumentar os hormônios que são hormônios que dão prazer? A partir de controles de equilíbrio emocional. E a gente aprende, né? Eu aprendi na programação neurolinguística, no neurocoaching, técnicas que não são técnicas difíceis de fazer. Técnicas que você consegue, através de técnicas respiratórias, de técnicas de mentalização, de visualização, técnicas de âncoras, né? Se proteger e conseguir controlar essa carga de hormônios negativos que barram jogadas no nosso cérebro pelo sistema límbico e que barram o sistema racional. E é sobre isso que a gente vai trabalhar neste curso do equilíbrio emocional e planejamento estratégico. Que técnicas são essas e como que a gente vai aplicar? Ok? Além de alguma dúvida, alguém quer falar? Perguntar alguma coisa? José Paulino. Por enquanto, tudo bem. Tudo bem? Certo. Então, e aqui eu quero apresentar para vocês o programa SOS Pós-Graduandos. O que é esse programa SOS Pós-Graduandos? Ele é um programa de coaching e de mentoria a projetos de pesquisa. Por que eu digo que ele é mentoria e, ao mesmo tempo, coaching? Porque como eu tenho formação de coaching e como eu tenho todo esse histórico de experiência e vivência dentro da academia, eu posso não só trabalhar com a questão do equilíbrio emocional, mas também trabalhar com a questão da mentoria ao projeto de pesquisa. Então, eu leio o projeto, eu verifico se o projeto está bem estruturado, os objetivos, né? Se a metodologia está adequada àqueles objetivos, se existe uma boa fluência no texto, se o texto está bem escrito, se está numa sequência lógica, se tem coerência e coesão textual. Oi, Carla, seja bem-vinda. Obrigada. Então, esse programa, né, ele tem por objetivo apoiar os acadêmicos, né, para que desenvolvam tanto essas habilidades racionais quanto as emocionais, a fim de resolverem os problemas que atrapalham, que muitas vezes atrapalham aí o desempenho acadêmico. Certo? Na questão do mindset, que eu vinha falando para vocês antes, né, a questão da mentalidade fixa, né,
O que eu observei nos estudantes, né, que estavam fazendo, desde lá do TCC, trabalho de conclusão de curso da graduação, e às vezes se agrava mais quando entra na especialização, no mestrado ou no doutorado. Essa mentalidade fixa. Por que atrapalha o pesquisador? Porque lançar-se numa pesquisa é lançar-se num terreno desconhecido. Porque quando a gente entra na pesquisa, a gente não vai confirmar uma certeza que a gente tem. A gente até pode ter uma hipótese, uma questão de pesquisa é uma hipótese da resposta daquela questão de pesquisa. Mas é apenas uma hipótese que eu posso confirmar ou eu posso refutar essa hipótese. Então, quando a gente vai atrás de responder uma questão de pesquisa, que é uma dúvida que a gente tem, a gente tem que estar aberto às críticas, a gente tem que estar aberto, né, a que o professor orientador mexa no trabalho da gente, critique o trabalho, né? A gente vai para os grupos de pesquisa apresentar trabalho. Quando a gente vai para o grupo de pesquisa, ou a gente vai num seminário, por exemplo, a gente tem que apresentar em congressos, em seminários o nosso trabalho. Por que a gente fica tão nervoso de que alguém vai fazer uma pergunta para nós? Por quê? Porque a gente tem uma mentalidade fixa. O que significa ter a mentalidade fixa? A gente não vai com o espírito do pesquisador que vai aberto a ser questionado e aberto a querer receber uma pergunta que ele não tem a resposta. Porque a gente vem de uma escola que pune o erro. A gente vem de uma escola que não permite que a gente erre. Então, quando a gente vai para um congresso e a gente vai dar o máximo de nós queremos o quê? Eu sei porque eu passei por isso. A gente vai para um congresso, a gente quer aplausos. A gente não quer que ninguém faça uma pergunta que eu não saiba responder. Não é isso? Só que assim, quando a gente vai para um congresso, a gente não vai para receber aplausos. A gente vai para receber contribuição das pessoas para que a gente melhore a nossa pesquisa. E a contribuição, ela passa por fazer um questionamento e ter um olhar de fora para algo que eu não estou vendo. Porque quando a gente está imerso na pesquisa, a gente não enxerga determinados pontos de vista na pesquisa. A gente está tão imbricado na nossa pesquisa que a gente não consegue mais enxergar de fora. Então, alguém que está vendo pela primeira vez consegue ver a fragilidade e alguns pontos que ainda estão obscuros na nossa pesquisa. E a gente querer evitar que a pessoa aponte isso não é atitude de pesquisador. A atitude de pesquisador é precisamente querer que as pessoas apontem para mim poder melhorar o meu trabalho. Mas a gente, em geral, quando começa a pesquisa, a gente não tem essa mentalidade. Porque a gente tem uma mentalidade fixa, de achar assim, eu dei o máximo de mim, a minha pesquisa, como é que o outro vai dar uma opinião, né? Vai dar uma opinião e criticar o meu trabalho? E a gente não gosta. Eu me lembro, até pouco tempo, quando eu estava trabalhando nos cursos à distância na universidade, como orientadora dos trabalhos de conclusão de curso, do curso de ciências, eu recebia os trabalhos dos alunos e eu escrevia os comentários do lado, fazendo questionamentos. Isso, e aquilo outro. Alguns alunos ficavam desmontados e diziam assim, professora, eu vou desistir, porque eu pensei que meu trabalho estava maravilhoso e a senhora colocou tantas perguntas ali. E eu disse, mas qual é o problema de eu ter colocado as perguntas? O fato de eu ter te questionado sobre isso, aquilo outro, não quer dizer que seu trabalho está ruim. É para fazer você pensar nessas possibilidades, coisas que talvez você não tenha pensado. É para fazer você desenvolver o senso crítico, né? Você ir buscar, porque muitas vezes, quando a gente está no início da pesquisa, a gente lê vários referenciais, a gente se apaixona pelos teóricos e a gente passa a reproduzir as ideias dos teóricos. E a gente, muitas vezes, não critica aquele teórico porque assume aquilo como uma verdade. Não é? E quando é que a gente descobre algo novo? Quando a gente passa a duvidar. Quando a gente passa a duvidar das coisas que estão estabelecidas, é quando a gente consegue descobrir algo novo, não é mesmo? Como é que Einstein descobriu a teoria da relatividade? Quando ele começou a duvidar que havia alguma coisa que não estava bem legal na teoria newtoniana.
quando ele começou a questionar os bambambãs da área e começou a estudar, investigar e pesquisar, né? E quando ele disse, e se isso, e se aquilo, e se tal coisa acontecesse, o que eu poderia... E começou a duvidar das teorias pré-estabelecidas, ele conseguiu ter um insight de algo novo. Essa é uma atitude de pesquisador. Mas para que a gente tenha essa atitude, a gente não pode ter medo da crítica. A gente não pode querer evitar que as pessoas olhem para o nosso trabalho e digam, isso aqui, isso e aquilo, e se isso acontecesse, e se aquilo acontecesse. As pessoas fazendo isso conosco não significa que elas estão dizendo que o nosso trabalho está ruim. Essa é uma leitura que nós estamos fazendo. Porque alguém questionou, porque alguém colocou dúvidas sobre aquilo que eu fiz naquele momento ali, então o meu trabalho não presta? Não, não é que o meu trabalho não presta. Ela está me instigando, ela está fazendo eu pensar em outras possibilidades. Ela está fazendo aquilo para que eu melhore o meu trabalho. Pensar assim é ter uma mentalidade flexível. Certo? Então, voltando aqui, né? Esses problemas, né? Mudança de mentalidade, mudança de hábitos que a gente precisa ter quando a gente está fazendo uma pesquisa, porque a gente precisa se organizar no tempo, a gente precisa equilibrar o nosso tempo entre as atividades acadêmicas. Se a gente trabalha fora, tem as atividades profissionais, tem a vida familiar. Então, como que a gente equilibra isso, né? Então, por exemplo, na pós-graduação, tem muitas jovens que engravidam, né? Aí tem filhos no meio da pós-graduação, aí recebem, tem aquela licença que elas são obrigadas, a universidade é obrigada a dar a elas, né? Que é a licença para maternidade, que é quando ela tem o filho, período de amamentação. Em geral, quando essas alunas voltam, retornam para a pós-graduação, elas perdem todo o chão, se desestruturam, porque tem o bebê para cuidar, né? Tem a questão familiar ali do bebê para alimentar, tem todo um ritmo novo que o estresse de ser uma mãe jovem também aprendendo uma série de procedimentos que ela não estava acostumada, né? Cuidar de uma criança, cuidar da família e ainda ter que estudar e produzir. E gera um estresse e muitas vezes uma desorganização no próprio tempo, né? Do planejamento dela, e ela não consegue, muitas vezes desistem. Tem muitas, né, jovens que desistem do mestrado, do doutorado, em função de uma gravidez, que não precisaria, né? Se a pessoa tem um coach que orienta, que ajuda a fazer um bom planejamento e ajuda ela nesse processo da organização da pesquisa, ela pode sim se organizar para atender o bebê, para atender a vida familiar dela e também poder atender a demanda de estudos, desde que ela esteja disposta a mudar hábitos, comportamentos, né? E a seguir um determinado planejamento que ela vai fazer junto com o coach dela, né? Então, o que é o coach educacional? Ele é um processo que tem por objetivo desenvolver, desafiar, apoiar, capacitar os estudantes para atingirem o seu potencial de aprendizagem, né? E desenvolver a criatividade através de perguntas e técnicas diversas. Então, o coaching é praticamente perguntas, né? E técnicas, muitas técnicas de ancoragem, né? Várias técnicas. A gente tem a estratégia Disney para conseguir estabelecer objetivos, né, metas, fazer planejamento, né? O Canvas, por exemplo, o Canvas nos ajuda muito no planejamento estratégico, certo? Então, por que eu digo, né, que esse curso que eu estou oferecendo, ele é um curso de 2 meses, esse SOS Pós-Graduandas, e planejamento estratégico na pós-graduação. E por que eu digo que ele é um curso totalmente diferente dos outros que a gente vê aí na rede? Porque ele não é um curso que você vai assistir os vídeos das videoaulas, assistir, ler o material, ouvir, ver e deu. Não. Ele é um curso que ele é, assim, prática na veia. Porque qual é o princípio que norteia o curso? É que se você lê, você aprende somente 10% do que a gente lê, a gente aprende. Se a gente ouve, a gente só capta 20% daquilo que a gente ouve.
E se a gente vê, a nossa memória consegue captar 30% do que a gente vê. E se a gente assiste um vídeo, a gente consegue captar ali 50% das informações, das mensagens do que nós estamos vendo e ouvindo ao mesmo tempo. Se a gente participa de uma discussão, né, de uma roda de discussão, de uma roda de conversa, se a gente participa de uma discussão, de um debate, a gente tem chance de captar 70% e aprender 70% daquilo que a gente debateu, falou, discutiu, ouviu. E quando que a gente aprende mais? Quando a gente aplica na prática. Por isso que o professor, quando ele ensina, ele aprende muito mais do que os alunos. Porque quando a gente aplica, quando a gente realmente faz a prática, a ação, né, sobre o conhecimento, ou vai estudar para ensinar alguém, a gente capta dessas informações e aprende 90% do que nós falamos e do que nós fazemos e do que nós ouvimos. Então, a pirâmide de aprendizagem é exatamente essa. Se a gente só lê, ouve, vê e assiste um vídeo, a gente está captando no máximo 50% das informações e aprendendo 50% daquilo que está ali. Então, a minha proposta é que realmente o coaching ele ajude você a desenvolver o seu projeto de pesquisa com equilíbrio emocional e o equilíbrio emocional potencializando a racionalidade, o QI de você para você avançar na pesquisa. Quando você tem o controle emocional, quando você consegue, né, a plasticidade cerebral através das práticas de PNL, das práticas de EFT, das práticas de meditação respiratórias, de todas as práticas que nós vamos ver, vocês vão ver que a gente realmente consegue, né, levar com tranquilidade aí a pesquisa, a pós-graduação de vocês.